Olá, alunos e alunas do segundo ano do Colégio Sartre SEB. Aqui é o professor Valmir. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Em breve nos encontraremos. Essa aula vai ser direcionada ao segundo ano, Introdução à Antropologia. Eu já tinha conversado com vocês antes que o segundo ano, claro, a exigência é um pouco maior. O primeiro ano é mais contexto histórico. Vocês estudaram, né? Desde a primeira leitura, no primeiro ano isso, né? Desde a primeira leitura que um vai fazer do mundo das coisas, que é a mitologia. Aí a gente passa pelos pré-socráticos, né? O surgimento da filosofia, né? Os sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia na Idade Média, enfim, até chegar na Idade Contemporânea. Não é que no segundo ano vocês não vão trabalhar o contexto histórico, muito pelo contrário, né? O contexto histórico sempre nos acompanha. O importante é que no segundo ano as aulas são muito mais temáticas. E a primeira unidade começa justamente com dois desafios de extrema importância para vocês, porque são dois temas profundos e de uma atualidade extraordinária. Em filosofia, nós iremos trabalhar, eu já trabalhei com algumas turmas, existencialismo, trabalhamos 5 filósofos, né? Existencialismo, não estou dizendo que só existe, só esses, são 5 que nós trabalhamos, ou em algumas turmas, né, iremos trabalhar. Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Nietzsche e Schopenhauer. Então, são esses filósofos que nos ajudarão a entender essa temática fantástica que é o existencialismo e que nas próximas aulas, né, eu irei postar aqui também. Hoje o nosso olhar vai ser para a sociologia. E sociologia começa com um tema extremamente importante, que é justamente a antropologia. E a antropologia e a temática que iremos trabalhar na antropologia tem uma importância e também atualidade extraordinária, que eu queria chamar a atenção de vocês para várias temáticas que nós iremos trabalhar. Darwinismo social, eugenia, enfim, temas de extrema importância e para a compreensão do mundo atual, né, e da sociedade que nós vivemos. Muito bem, eu começo justamente a nossa caminhada chamando a atenção de vocês para a etimologia da palavra, antropologia. Parece ser um pouco, talvez alguns pensem que não seja relevante, mas é bom chamar a atenção, justamente porque a etimologia, né, quando coloca o estudo do homem, já coloca a nossa atenção, o nosso olhar, para esse objeto homem de estudo, que é um objeto extremamente complexo. Quanto mais se descobre sobre o homem, mais complexo e mais misterioso ele se torna. Claro, os alunos do primeiro ano, né, que estudaram no SAR, sabem muito bem que a temática do homem não é uma coisa nova. Ela já começa lá no século IV a.C., com um filósofo chamado Sócrates. Inclusive, ele se tornou um marco na história da filosofia, porque justamente colocou o homem como objeto de estudo da filosofia. Né? A filosofia com Sócrates, tanto é que o período de Sócrates é chamado período socrático ou antropológico, porque a filosofia já ganha um outro objeto de estudo, que é justamente o homem. Não é o homem. Mas, claro, com Sócrates, a preocupação era uma preocupação muito limitada. Né? Não estou dizendo aqui que é menos importante. A importância é extraordinária. Tanto é que essa preocupação dele fez com que ele se tornasse o filósofo mais importante, né, da filosofia antiga, inclusive se tornou um marco na história da filosofia. Por que, professor Valmir? Não é? É uma visão limitada, porque ele está preocupado com o agir do homem. Não é? A preocupação antropológica dele é com a ética. Não é? Que ele percebeu, claro, que o ser humano ele recebeu da natureza uma das forças mais poderosas, uma das coisas mais misteriosas, que é a racionalidade. E foi ele justamente que já no século IV a.C., que ninguém nasce ético. A ética tem que ser desenvolvida.
a consciência ética tem que ser desenvolvida. E a consciência ética é só desenvolvida com o conhecimento. Muito bem, então a antropologia, o estudo, o homem com objeto, não é uma coisa recente. Né? Ela já vem lá do século IV, século V, certo? Antes de Cristo, com esse filósofo chamado Sócrates. Mas a antropologia como ciência, né? Ela surge no século XVIII. E olha que eu falei, chamei a atenção nesse instante, estamos diante de um objeto extremamente complexo, que é o homem. A sua complexidade é tão grande que a antropologia foi dividida em áreas, né? Em 3 áreas. Não estou dizendo aqui que, pelo fato delas serem divididas, não é? Elas estudam o mesmo objeto. Não é? Elas não estão separadas. Uma complementa a outra. Devido, inclusive, claro, como tem aí no slide, não é? O homem, por ser um ser biológico, social e cultural, a complexidade da sua análise exigiu que a antropologia se dividisse em 3 áreas. Então nós temos 3 áreas da antropologia que está ali de amarelito, né? Nós temos aqui a antropologia física, antropologia social e a antropologia cultural, né? Claro, a nossa atenção vai ser justamente na antropologia cultural. Mas eu chamei a atenção de vocês que uma termina revelando o outro. Se você dá uma olhadinha nessa reportagem que eu vou passar aqui, é uma reportagem da antropologia física, mas ela revela muito sobre a antropologia social e sobre a antropologia cultural. Inclusive, a antropologia física vai nos ajudar a quebrar vários preconceitos. Não é? Vai quebrar várias crenças que tinham em relação ao homem, em relação à cultura. Então, como é importante esses 3 ramos, né, da antropologia, porque justamente uma vai complementar a outra. Dê uma olhadinha nessa reportagem aqui, da antropologia física, e como ela vai revelar justamente, né, outros aspectos do ser humano. Boa noite. Poucas áreas da ciência são tão desafiadoras como a antropologia. Até há bem pouco tempo, acreditava-se que o ancestral mais antigo do homem tinha 200 mil anos. Agora, a análise de DNA de fósseis encontrados na Espanha indica a presença de hominídeos naquela região há cerca de 400 mil anos. Ou seja, de uma hora para outra, a estimativa dobrou, acrescentando uma nova peça a um quebra-cabeças já repleto de mistérios. Afinal de contas, de onde viemos? Como nossos antigos ancestrais se transformaram no homem que conhecemos hoje e que tem apenas 7 mil anos? Matéria de capa está só começando. Fique com a gente. O sonho de muitos arqueólogos é tentar estabelecer uma linha do tempo que possa ser considerada a prova concreta da teoria da evolução de Charles Darwin. Por enquanto, essa linha até existe, mas com muitos pontos a serem preenchidos. Vamos começar pelas apresentações. Esse é o Australopithecus afarensis, que viveu entre 3.800.000 anos e 2.900.000 anos. O fóssil mais completo dessa espécie foi descoberto em 1974 na região de Hadar, na Etiópia. Essa é Lucy, a representante mais conhecida da espécie, reproduzida aqui numa concepção artística pertencente ao Museu de Ciências de Houston, no Texas. A reprodução foi possível graças aos fósseis encontrados na Etiópia. Esse é o Australopithecus sediba, idade aproximada 2 milhões de anos. Local da descoberta, África do Sul. Esse é o Homo erectus, o primeiro a caminhar apenas com as pernas. Viveu há cerca de 200 mil anos. A espécie é originária da África e se espalhou pela Índia, China e Indonésia. Na longa escala da evolução, era, até recentemente, o nosso parente mais distante. Acontece que no final de 2013, os cientistas completaram o sequenciamento de DNA de um fêmur encontrado em uma caverna da Espanha e a conclusão pegou os pesquisadores de surpresa.
O resultado indica a presença de um hominídeo de cerca de 400 mil anos, portanto, o dobro do anterior. Para complicar ainda mais, ele tinha parentesco com os Denisovans, ancestrais humanos que viveram há centenas de milhares de anos e cujos fósseis foram encontrados na região de Denisova, na Sibéria. Os cientistas do Instituto Max Planck, de Antropologia de Leipzig, na Alemanha, responsáveis pela descoberta, admitem: a novidade trouxe mais perguntas do que respostas. Voltando às apresentações, ainda faltam alguns personagens ilustres nesta linha do tempo. Um deles é o famoso homem de Neandertal, esse sim um parente nosso muito próximo. Os primeiros sinais dele indicam que tem cerca de 100 mil anos e os últimos teriam desaparecido há apenas 30 mil anos. Os vestígios estavam espalhados pela Ásia e Europa. Agora é a vez do Homo floresiense, que viveu entre 90 mil e 13 mil anos. Sinais da sua existência foram descobertos na Ilha de Flores, na Indonésia. Finalmente chegamos a Homo sapiens, esse sim bastante parecido com o homem dos dias de hoje. Idade aproximada, 200 mil anos. Vestígios da espécie foram encontrados em diversas regiões da África. O local da recente descoberta que levou os cientistas a rever as datas sobre os ancestrais humanos é o principal sítio arqueológico da Europa e já foi declarado pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. Esse local foi descoberto por acaso, durante a construção de uma ferrovia em 1964. Nesses 50 anos, os pesquisadores já encontraram ali dezenas de fósseis humanos e de animais, além de artefatos em pedra e bronze. A idade deste material varia de 400 mil a 600 mil anos atrás. Conhecido como Cima de los Huesos, ou Caverna dos Ossos, o sítio está localizado nas montanhas de Atapuerca, região de Burgos, ao norte da Espanha, próximo à fronteira com a França. Pela quantidade de material encontrado ali, os cientistas não têm dúvidas em afirmar que o local foi um importante berço da humanidade na Europa. Alguns fósseis estavam tão preservados, apesar das centenas de milhares de anos de existência, que os cientistas puderam reconstruir alguns órgãos. Por exemplo, como era o ouvido daqueles ancestrais do homem atual, como mostra esse trabalho de computação gráfica do Museu de História Natural dos Estados Unidos. Essa cova dos ossos na Espanha é muito famosa porque tem muitos indivíduos, né, de hominídeos preservados dentro de uma cova, lá, criança, adultos e etc. E durante muito tempo, baseado na anatomia, eles atribuíam esses esqueletos a Homo de Neandertal e Homo heidelbergensis, né? Que eram já homens muito próximos ao Homo sapiens, né? E agora, com uma nova técnica, foi feito um exame de DNA. O Homo sapiens tem por volta de 200 mil anos, né? Com esse exame de DNA, que é uma outra técnica de se recuperar o tempo, né? Eles atribuíram uma idade a esses esqueletos de 400 mil anos. Ou seja, eles são mais antigos, muito mais antigos que a nossa espécie, Homo sapiens, né? E, curiosamente, com a comparação com outros DNAs de outros hominídeos, eles chegaram a uma proximidade com grupos de homens, provavelmente Homo sapiens, que viviam a 6 mil quilômetros dali na Sibéria. Muito bem. O que esse vídeo nos revela? O que eu disse para vocês. Não é que, pelo fato de dividir a antropologia em áreas, que elas são estanques, umas se complementam. Olha o que o cientista disse. Foi encontrado, ossos de 400 mil anos, fazendo estudo comparativo de DNA com outros achados, a quase 6 mil quilômetros do mesmo DNA. O que é que ele revela? Que nós somos uma espécie estranha.
porque temos uma única herança genética. Então, alguns conceitos, né, na nossa cabeça começam a ser destruídos, algumas expressões também. Por exemplo, raças humanas. Não existe raças humanas, existe raça humana. Não é? E quem é que justamente vai aprofundar e estudar isso? É justamente a antropologia cultural que nos interessa. Beleza? É essa área daí, da antropologia, que iremos colocar a nossa atenção, não é? Principalmente nessa parte introdutória da antropologia cultural. Beleza? Claro, para a gente trabalhar a antropologia cultural, vamos primeiro trabalhar o primeiro conceito de antropologia. Não é? Vou chamar a atenção de vocês aqui também, viu, gente, para a nossa língua portuguesa e a sua complexidade, que às vezes uma palavra ela pode ser colocada em vários contextos e pode ser compreendida de várias formas. Então, entenda aqui, cultura dentro do contexto da antropologia cultural, beleza? Bom, e o conceito de antropologia e o conceito de cultura dentro da antropologia cultural é a coisa mais simples do mundo. É tudo aquilo produzido pelo homem. Alguém poderia perguntar assim, professor, não pode ser tudo aquilo produzido pelo homem e pelo animal? Não, porque lá na frente a gente vai ver que o animal ele não faz cultura. A sua ação é uma ação instintiva, repetitiva, comum à espécie dele. Certo? Então só o homem é que faz cultura. Então o primeiro conceito antropológico de cultura é a coisa mais simples, tudo aquilo produzido, né, pelo homem. Certo? E eu chamei a atenção de vocês, justamente naquela reportagem, olhe como uma área da antropologia termina ajudando, né, a outra. Olha o que está colocado ali, né, que eu chamei a atenção ali com o amarelito ali. Possuímos a mesma herança genética e somos tão iguais em nossas diferenças biológicas que bem que poderíamos ter criado uma única forma de viver, um único estilo de vida, mas quão pobre realmente nós seríamos, não é verdade? Então, a antropologia cultural é ela que vai justamente nos alertar para essa coisa fantástica, essa coisa que nos enriquece, que é a razão de ser e da beleza humana, que são as nossas diferenças, né, culturais. Muito bem, está aqui o conceitozinho bem simples, né, de antropologia cultural, a disciplina que investiga as origens, o desenvolvimento e a semelhança das sociedades humanas e assim as diferenças entre elas. Claro, isso tem uma complexidade extraordinária. E quem é que justamente, só um minutinho antes de eu voltar aqui, né, para chamar a atenção de vocês, e quem é justamente que vai nos ajudar a ver essas diferenças entre as culturas? São dois conceitos básicos e importantes para a antropologia, que é a etnografia e a etnologia. Né? A etnografia é ela que justamente vai fazer o estudo descritivo de cada povo, as suas manifestações culturais, né? Suas línguas, a sua cultura, a forma de se relacionar, de amar, de ver o mundo. E claro, né, gente, quando a etnografia vai justamente fazer isso com alguns povos, aí que algumas questões sobre o olhar nosso, né, que na nossa sociedade, por exemplo, matar criança dentro do Código Penal é crime, é infanticídio, né? Matar criança em uma tribo pode ser uma prática cultural. E alguém vai dizer, professor, que absurdo, que, né? A complexidade e a importância da etnografia justamente para a gente estudar isso, né? Para a gente fazer esses estudos. Então, o que é que a etnografia vai fazer? Ela vai fazer esses estudos aprofundados e vai oferecer subsídios para a etnologia justamente fazer os estudos comparativos. Então, a etnografia e a etnologia é importante para isso. Não é? O Fantástico passou uma reportagem uma certa feita que mostra a importância da gente entender a etnografia. E essa reportagem chama a atenção também de uma outra área do conhecimento, outra área da antropologia, que é chamada a antropologia social.
o mapa do crime chamou a atenção na região norte do país, por uma cidadezinha que está sendo considerada uma das regiões mais violentas do Brasil. E quando a antropologia social foi fazer o levantamento, é devido, inclusive, a uma tribo que estava matando crianças. E esses registros terminou, por exemplo, elevando essa cidade como a mais violenta do Brasil. Aí gerou toda uma discussão antropológica, jurídica, social. E eu, então, não vou passar a reportagem toda, mas chamo a atenção de vocês para essa reportagem aqui do Fantástico, que mostra justamente a importância do estudo da etnografia e da etnologia. São esses estudos aqui, ó, que vão servir de referência e de base para justamente compreender a sociedade, os povos e suas manifestações. Vamos tratar de um assunto da maior importância: o direito à vida. Você acha certo matar crianças recém-nascidas por causa de alguma deficiência física? Pois sabe que isso acontece aqui no Brasil e não é crime. A Constituição, nossa lei maior, assegura a grupos indígenas o direito à prática do infanticídio, o assassinato de bebês que nascem com algum tipo de algum problema grave de saúde. Para os índios, isso é um gesto de amor, uma forma de proteger o recém-nascido. Mas tem gente que discorda. Um projeto de lei que pretende erradicar o infanticídio já foi aprovado em 2 comissões na Câmara Federal e agora vai para a votação no plenário. Do outro lado, os antropólogos defendem a não interferência na cultura dos índios. Os repórteres do Fantástico, Francisco José e Mônica Marques, foram investigar essa questão sobre a qual pouco se fala e descobriram que a morte desses recém-nascidos mudou para pior o mapa da violência no Brasil. Bom, eu convido vocês depois a dar uma olhadinha nessa reportagem do Fantástico, que vocês vão entender a importância da etnografia e da etnologia justamente para a antropologia cultural. Beleza? Está aqui etnografia e etnologia, né? Chamando a atenção de vocês. Né? Também parece ser irrelevante, mas não é. Né? Cultura é transmitida por herança social e não por herança genética. E quem foi aluno também do Sartre do primeiro ano, nós trabalhamos 2 conceitos importantíssimos que agora vão em sociologia no primeiro ano e que agora vai ser utilizado. O primeiro conceito, socialização e sociabilidade. Só relembrando, né, sociabilidade é a capacidade natural do ser humano de viver em grupo. A gente já nasce com essa predisposição natural para viver em grupo, a gente só sobrevive e só evolui, só desenvolve em grupo, sem a predisposição natural. Como muitas espécies também, nós seres humanos pertencemos a uma espécie que a gente só cresce e se desenvolve em grupo. Alguém vai dizer, professor, tem algum animal que nasce com uma predisposição natural para viver só? Sim, o urso panda. Se você isolar o urso panda, ele vai amar. Tanto é que em qualquer lugar do mundo, se você vê um urso panda, é patente chinesa. Para não entrar em extinção, eles assumiram, né, esse papel de não deixar esse animal entrar em extinção. Porque, se não me engano, parece que ele só tem dois filhotes, alimentar um, deixa o outro morrer de fome. Tem uma dificuldade muito grande de se acasalar, a sua alimentação também não é muito rica, né? Parece que é o broto do bambu, enfim. Mas olha os conceitos que nós trabalhamos no primeiro ano e que vamos utilizar. Então, primeiro foi sociabilidade, né? A capacidade natural do ser humano de viver em grupo. E o outro é socialização, que é justamente quando a gente se integra a um grupo e assimila daquele grupo seus hábitos e costumes, né? E a gente vai precisar justamente desses conceitos para a gente entender cada vez mais esse âmbito da antropologia cultural, né? Isso aqui também é só para chamar a atenção de vocês, que o saber antropológico, né, ele vai abarcar diversas dimensões. O universo psíquico, né, sua forma de pensar, de ver o mundo, né, a forma de amar, os mitos, os costumes, os rituais, suas histórias peculiares, crenças, leis, valores,
relações de parentescos, não é? Então, olha a complexidade da antropologia cultural. Claro, nós iremos aprofundar isso, né, em sala, quando nós voltarmos. Aqui, essa parte mais introdutória, para mostrar o que é que a gente vai discutir, o que é que a gente vai debater, né, na antropologia cultural. Beleza? É só isso aqui, um aquecimento dos conteúdos que nós iremos trabalhar e dos conceitos que nós iremos trabalhar, né? Olha a palavrinha aqui que eu chamei a atenção de vocês, a socialização. É a parte fundamental do processo de socialização. É quando a gente se integra a um grupo e assimila daquele grupo seus hábitos e costumes. Então, nossa forma de ser, ver o mundo, amar, namorar, interagir, né, ele é intrinsecamente social. Não é intrinsecamente social. A gente absorve isso do grupo em que nós vivemos. Beleza? Bom, eu vou chamar a atenção de vocês também, já que estamos ainda em aquecimento, né, para o estudo da antropologia, para que a gente não possa cometer alguns erros. Algumas coisas não podem não nos pertencer mais. Certo? Pertencemos a uma classe hoje privilegiada, né, onde estamos tendo a oportunidade de conhecer, e a gente não pode cometer os mesmos erros. Né? Alguns conceitos e alguns preconceitos, eles vão ser destruídos, eles vão ser trabalhados. Né? Por exemplo, nada mais errado dizer, esse homem não tem cultura nenhuma. Nada mais equivocado dizer, por isso que eu chamei a atenção ali. Veja que tem um amarelito mais claro, um amarelito mais escuro, justamente para chamar a atenção disso. Né? Nada mais equivocado do que dizer, essa é uma gente sem cultura. Isso aí já faz parte, né, daqueles que têm carência de raciocínio, isso não pertence mais a vocês. Beleza? E essas expressões que são muito usadas, elas têm que ser, inclusive, combatidas. Beleza? Então, vamos lá. Outro conceito importante para a gente entender a antropologia cultural são os chamados elementos culturais. Então, quando você viaja, né, no Brasil e pelo mundo, a primeira coisa que chama a atenção de vocês são os elementos culturais. É aquilo que compõe uma cultura. As danças, os costumes, a religião, a forma de se vestir, de ser. Né? Esses elementos culturais, gente, eles são extremamente complexos em algumas culturas. No nosso caso aqui, por exemplo, se você for para um show de Marília de Castro, você não vai saber qual é a religião de Marília de Castro. Porque ela coloca um altar, no altar ela coloca a imagem de Jesus, ela coloca a imagem de Santo Antônio, ela coloca a imagem de Santa Bárbara. Alguém vai dizer assim, poxa, ela é uma pessoa católica. Não, ela é do candomblé. Daqui que alguém vai entender que ali a gente tem que entender os elementos culturais. E esses elementos culturais terminam revelando a cultura, né, de cada povo. Né? Nós passamos por um processo de sincretismo, nós que estamos aqui na Bahia, e que os elementos culturais nossos são extremamente complexos e difíceis de entender. Então, se você dá uma olhadinha aqui, ó, olha o show, olha quantos elementos culturais tem no show de Marília de Castro, só um exemplozinho. Sandália enfeitada, vem me convidar para samba. Mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, dizendo que eu sou o seu ioiô. Mas eu não vou. Lá vem a baiana falando dos santos, mostrando os encantos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim. Mas pra cima de mim, pode jogar seus quebrangos que eu não vou. Que eu não vou, pode esperar sentada a baiana que eu não vou. Não vou porque não posso resistir à tentação. Se ela chamar, eu vou sofrer, porque esse diacho sambando é mais mulher. E se eu deixar, ela faz o que bem quer.
Chico Grenar. Todo mundo diz que é boa, mas com a vizinha não é. Ela mexe com as cadeiras pra lá, mexe com as cadeiras pra cá, mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela, na mesma doce ilusão. A vizinha quando fala e não liga pra ninguém, todo mundo fica doido e o meu vizinho também. Requebre que eu dou doce, requebre que eu quero ver, requebre meu bem que eu trouxe um chinelo pra você. Bora você requebrar, moreninha de sandália do pompom grenar. Quando acabar com a sandália de lá, venha buscar sua sandália de cá. Pra não parar de sambar, 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 pra não parar. Quem quiser batapá, que procure fazer. Primeiro fumar, depois o vender. Procure uma nega baiana que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Ou procure um negro baiano que saiba mexer, que saiba mexer, que saiba mexer. Bota castanha de caju, nunca demais. Pimenta malaquia, nunca demais. Bota castanha de caju, nunca demais. Pimenta malaquia, nunca demais. Amendoim, camarão, ralo, coco, na hora de machucar. Sal com gengibre, cebola, iaia, na hora de misturar. Não para de mexer, é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Convoca 10 mil reais de uma nega, se faz um vatapá, se faz um vatapá, se faz um vatapá. Convoca 10 mil reais de um nego, se faz um vatapá, se faz um vatapá, se bom vatapá. Se tivéssemos em sala, com certeza vocês estariam identificando os elementos culturais em Seixeira de Mariano de Castro, né? As danças, as roupas, as vestimentas, né? Culinária, etc. Mas vamos lá. Não é? Gente, eu vou chamar a atenção para esses elementos culturais, viu? Para esses elementos culturais. Eles precisam ser interpretados. Eles têm importância extraordinária na nossa vida, não é? Porque alguns desses elementos, eles são importantes para a gente entender a geração, para a gente interagir com as pessoas. Eu chamei a atenção ali em amarelito, né? Está ali, ó, a personalidade das pessoas, determinando suas formas de pensar e de agir, às vezes depende muito do contexto cultural que ela está inserida. E isso termina se revelando através de signos, não é? Que pode ser uma roupa, um jeito de ser, né? De se cumprimentar. Por isso que eu coloco ali, falando de normas culturais, como se eu nas regras de comportamento que refletem os valores de uma determinada cultura. Não é? O que ficou bastante famoso, por exemplo, foram as rolezeiras. Mas as rolezeiras terminou também exigindo da gente uma interpretação desses elementos culturais, que eles, às vezes, são muito mais complexos, né? São muito mais complexos. Muito bem. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção nesse aquecimento nosso é que esses elementos culturais também ajudam a compreender o comportamento humano dentro do contexto e do momento em que ele vive, né? Do momento em que ele vive. E esses elementos simbólicos, devido à sua complexidade, é que vai justamente revelar e a gente entender melhor a sociedade que a gente vive e o contexto que estamos inseridos. Lá na frente, tenho certeza absoluta que iremos retomar, não é, esses elementos culturais, esses signos que são importantes para a compreensão da sociedade. Bom, claro, essa pergunta, se eu fizesse em sala de aula, vocês me responderiam imediatamente, né? Eu tenho uma alegria muito grande de
boa parte dos alunos que foram meus no primeiro ano são meus alunos no segundo, e que já tem uma base, tanto de filosofia e de sociologia, que responderia isso rapidinho, né? Que a cultura estática é dinâmica. Mas antes de responder, claro, vamos primeiro entender, né, esse contexto aí. E eu vou responder para a ser estática e dinâmica com essa historinha aqui. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No chão da sala puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para parar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria do que estava no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar das tentações das bananas. Então os cientistas substituíram um dos 5 macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, dela sendo rapidamente retirada pelos outros que o surraram. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. O segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado e repetiu-se o fato. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naqueles que tentassem chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em que tentassem subir a escada, com certeza a resposta seria essa daqui. Não é? Não sei. Desde que cheguei aqui, as coisas sempre foram assim. A pergunta que foi feita é que se a cultura era estática ou dinâmica. Então é claro que ela é dinâmica. Pelo fato dela ser dinâmica, o ser humano é o único animal que faz cultura. Se você dá uma olhadinha no João de Barro, né, da casa João de Barro, chama atenção, né, e pelo símbolo, não sei se é do engenheiro ou do arquiteto. Se você dá uma olhadinha, é uma coisa extraordinária. Como é que um animal, uma avezinha com cérebro pequenininho, consegue fazer uma coisa tão extraordinária como essa? Não é? A chuva bate aqui, cai, não escorre, procura um lugar seguro. Não é? Mas daqui a 500 anos, a não ser que os etólogos, que estudam o comportamento animal, né, se não acontecer nenhuma aberração na natureza, daqui a 500 anos, a casa de João de Barro vai ser do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Não é? Alguém deve estar olhando aqui para essa fotografia, pensando aqui que é um condomínio ou um edifício de casa de João de Barro. Não é não, viu, gente? Não é? É que a ação desse animal é uma ação instintiva, repetitiva, como uma espécie dele. Não é? Então, por exemplo, um dia que o João de Barro resolver fazer uma casa com 2 quartos, suíte e tal, né, ele já passa para uma outra dimensão, que é justamente a dimensão da cultura que dinâmica, né, de modificar a natureza. Isso aqui foi um caso atípico, né, que ocorreu. Então, a cultura, gente, é dinâmica e chamando a atenção, coloca também isso aí já na mentezinha de vocês. O homem é o único animal capaz de fazer cultura. Não é? Porque é bem simples. Ela é característica da sociedade humana. Se você dá uma olhadinha, daqui a 500 anos, a casa do ser humano vai ser de forma diferente. Não é? Porque a capacidade que a gente tem de questionar os nossos atos, pelo fato de a gente ser dotado de razão e de reflexão, é que faz com que a gente mude o mundo e a natureza e também termina a gente se transformando e mudando. Então, a cultura ela é dinâmica, ela não é estática. Não é? E os padrões culturais também. Beleza? Bom, essa primeira parte introdutória eu vou dar uma paradinha por aqui. Não é? O próximo aula eu vou trabalhar outros tópicos de antropologia. E aguardo, né, a próxima aula e outras temáticas ligadas à antropologia cultural. Eu fecho esse nosso aquecimento
da antropologia cultural, justamente com uma propaganda que eu sei extraordinária e que retrata muito bem, né, a dinâmica que a cultura tem e como ela modifica o ser humano, a natureza e o poder que ela tem justamente de fazer com que o homem seja um construtor em construção. Quando ele muda a natureza, ele também termina mudando a si mesmo e mudando os seus padrões culturais. Então, qualquer sistema cultural está no contínuo processo de modificação. Basta você comparar aqui os padrões de comportamento moral de ontem e hoje e os padrões de beleza, roupa, forma de ser, de morar, de se locomover, não é? As legislações, certo? E essa propaganda, eu acho que é da Samsung, fecha e materializa muito bem esse dinamismo da cultura. Quando encerrar aqui, eu vou deixar, né, fiquem atentos para a próxima aula. E como o Raul Seixas diz em sua música, não pense que a cabeça aguenta se você parar. Então aproveite esse momento de colocar a sua cultura em dia, né, mas também os seus estudos em dia. Então um beijo no coração de vocês e que Jesus continue abençoando vocês e tranquilize o coração de vocês. Até a próxima aula.